pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, a sabedoria. Nós vamos aprender como nós podemos usar a sabedoria em 3 situações: para resolver problemas e conflitos, para fazer a vontade de Deus e para discorrer bem a palavra, que é a nossa Bíblia Sagrada. Vamos começar então. Se você está aí com a sua lição número 2, o dom da palavra de sabedoria. Textual. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Atos, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos começar falando como nós podemos ser sábios em situações de conflito e de dificuldade. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver a história de um rei muito famoso chamado Salomão. O título é Salomão julga a causa de 2 mulheres. Nessa história nós vamos ver o rei Salomão, filho de Davi, governava o reino de Israel. Naquela época, os reis tinham como dever ajudar, ir para a guerra, acompanhar e resolver o problema da população, o problema de quem eles estavam liderando. Então, Salomão ele era rei, ele tinha que dar providência para o povo de Israel. Em um belo dia veio 2 mulheres a ele e disse assim: Salomão, eu e a minha amiga moramos juntas e nós 2 temos 2 filhos, mas ela dormiu em cima do filho dela e matou ele, e vendo que ele estava morto, colocou o dela no lugar do meu filho, para eu acordar e achar o meu morto. Aí a outra disse assim: mentira, mentira, o filho que está morto é o seu, o meu que está vivo. Aí elas ficaram discutindo e brigando. Não, você que matou o seu filho, esse é meu. Não, o meu que está vivo. Não, o meu que está morto. Enquanto elas estavam ali brigando, discutindo, sem chegar a lugar nenhum, Salomão teve uma grande ideia. Ele disse: veja só, traga uma espada, corte o menino no meio e dê metade para uma mãe e metade para a outra mãe. Aí a mãe verdadeira disse assim: não, pode dar para ela, que ela fique com ele, mas não mate ele. E a mãe falsa disse: não, justiça, metade para mim, metade para ela. Então naquela mesma hora Salomão disse: ei, a mãe verdadeira é essa que quis deixar o filho viver. Como ele chegou a essa conclusão? Porque ele pediu para que cortasse ele no meio. A intenção de Salomão era realmente matar o menino? Não, era apenas descobrir quem era a mãe verdadeira dele. Então ele teve sabedoria. Ele usou uma estratégia para descobrir, para resolver um problema de conflito e de dificuldade. Então a sabedoria ela nos traz esse discernimento para resolver um problema de dificuldade, de confusão, de conflito, de dificuldade. Assim como Salomão teve. Ele encontrou a mãe rapidinho. Assim que ele teve uma ideia, foi sábio e conseguiu agir e fazer o melhor. O segundo caso que nós podemos usar a sabedoria muito bem é para fazer a vontade de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vocês estão aí com a Bíblia, né? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Quem o conhecerá? Jeremias estava aqui dizendo para a gente que o nosso coração é enganoso, que nós não podemos ser guiado pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pela nossa vontade. Como eu disse para vocês, o nosso segundo tópico de sabedoria era fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós acabamos, como seres humanos, deixando ser guiados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, e não fazemos o que Deus quer. Paulo, quando ele disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava dizendo que mesmo se ele quisesse fazer algo, ele não faria se não fosse o que Jesus não quisesse. Então, quando nós temos a graça, nós temos a sabedoria, nós procuramos fazer não a nossa vontade, mas a vontade que Deus tem para a nossa vida, que é exatamente o segundo tópico da nossa lição, que o título é Compreendendo o que Deus quer. Aí você vai entender, vai compreender que a vontade de Deus ela é mais importante. Que mesmo que você queira, se não for algo que provém dele, se não for algo que ele quer, nós também não queremos. Então ser sábio é também aceitar a vontade de Deus e agir como Deus agiria. Quando você ama o próximo, quando você perdoa, quando você faz tudo que Jesus faria, é uma forma de sabedoria. Ser sábio também é fazer a vontade de Deus, é fazer o que Jesus faria.
E por último e terceiro, nós vamos falar como a sabedoria foi importante na vida de um homem chamado Estevão. Vou ler junto com vocês o último tópico, em defesa do Evangelho. Em relação à defesa do Evangelho e dom da sabedoria, como discurso sábio é capaz de neutralizar um momento de conflito, ou mesmo silenciar aqueles que se opõem à palavra de Deus, por intermédio da exposição das verdades revelada pelo Espírito. Sem dúvida, o Espírito provê a palavra de sabedoria em momento de dúvida e oposição ao Evangelho. Estevão, um dos discípulos e diácono da igreja em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, foi capaz de enfrentar seus perseguidores, a ponto de eles não conseguirem vencer os seus argumentos, visto que eram irrefutáveis. Estevão foi um homem que usou a sabedoria para discorrer bem a palavra, para discorrer bem a Bíblia. Olha só, lá em Atos, capítulo 6, versículo 10. Acompanhem comigo. Atos, capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão, certa vez ele estava pregando, falando sobre tudo, sobre o Evangelho, sobre a palavra, e vários homens levantaram contra ele, começaram a debater, começaram a discutir com ele. E a Bíblia fala aqui no versículo 10 que não puderam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então Estevão era tão cheio de sabedoria, mas tão cheio que ele discorria bem a palavra, que ele discorria bem o que ele estava falando. Que é algo também que nós precisamos ter, sabedoria para discorrer bem a palavra, para discorrer bem o que Deus colocou no nosso coração. Então a sabedoria é algo muito importante. Hoje a nossa lição trouxe apenas 3 situações que precisamos para resolver uma situação de conflito, para discorrer bem a palavra e para fazer a vontade de Deus. Mas nós devemos ter ela em qualquer outra situação. Mas como? Como eu vou ter sabedoria? Pedindo a Deus, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele que nos conceda esse presente, que através do Espírito Santo Ele nos dará, assim como Ele deu Salomão, assim como Ele deu todas as pessoas que pregavam, que faziam a obra dele. Quando nós pedimos, Ele faz segundo a vontade dele. Então vamos pedir, vamos orar e pedir que em nome de Jesus Ele nos dê cada dia mais sabedoria, cada dia mais capacidade para fazer o melhor. Vamos orar juntos aqui, Espírito Santo de Deus, nos colocamos mais uma vez na Sua presença, queremos te agradecer por essa oportunidade, pedir em nome de Seu Filho Jesus Cristo que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos dando sabedoria para fazer o melhor para o Senhor, fazendo o melhor para cada um de nós, que o Senhor possa abençoar, guardar cada pessoa que está nos assistindo e que o Senhor possa fazer tudo segundo a Sua vontade. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo, perdoa nossos pecados e faz tudo segundo o Seu querer. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo meu e de Aline. Estamos com muita saudade, desejamos em breve ter vocês de volta, viu? Beijão. Agora temos 3 perguntas. Pergunta número 1. Qual era o nome do homem que discorria a palavra de Deus com tanta sabedoria? Se você falou Estevão, parabéns, você acertou! Pergunta número 2. Qual era o nome do rei que salvou a vida de uma criança, o entregando para a mãe verdadeira? Se você falou Salomão, parabéns, você acertou! Terceira e última pergunta. Qual é o livro do nosso textual? Você falou Atos, parabéns, você acertou! Esperamos você semana que vem. Deus abençoe.